Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians subiu a proposta para renovar com o zagueiro Bruno Mendes. Saiba todos os detalhes aqui. Agora a coisa se encaminhou para o lado positivo da negociação. Bom, e após a suposta quitação da Arena Corinthians junto à Caixa Econômica Federal, fica a expectativa agora para que a Caixa faça investimentos no estádio. Está longe de ser aquele patrocínio master, mas a ideia é que se invista no futebol. Vou contar todos os detalhes para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta quarta-feira, 22 de novembro. E a gente começa falando aqui sobre a renovação, do contrato do zagueiro Bruno Mendes, que já estava basicamente dado como fora do Corinthians. É um vai e vem fora do comum, né? Tá fora, não vai renovar. Aí o Corinthians tinha batido o pé que não subiria um centavo com relação à proposta feita ao atleta e aos seus agentes. O Bruno Mendes, que trocou de empresa, trocou o agente, né? E esse agente tem um trânsito muito bom no Corinthians, tem uma relação muito boa dentro do clube. E aí conversaram. Bom, e o que ficou mais ou menos sinalizado nessa conversa? O Corinthians subiu a proposta. O Corinthians está disposto a manter o Bruno Mendes. O Bruno Mendes tem um salário no Corinthians de aproximadamente R$350 mil, estava querendo 800, o Corinthians chegou a 500. Essa foi a última proposta do Corinthians, mas agora a informação que se tem é que o Corinthians está disposto a subir este valor para manter o zagueiro no seu elenco em 2024. E muita gente, claro, é contra. Alguns torcedores acham que não deve investir esse dinheiro alto no Bruno Mendes, mas, enfim, a direção, a comissão técnica é que entendem, né, se esse jogador será útil ou não ao clube na próxima temporada. A proposta, essa nova proposta feita pelo Corinthians, essa nova conversa, diz que agradou bastante o Bruno Mendes e os seus novos agentes. Tá? E por que o martelo não foi batido? Por que as coisas ainda não foram definidas? Porque o Bruno Mendes ainda sonha com uma transferência para a Europa. Teve propostas lá do CSKA, ele não aceitou, não gostou e rejeitou. Teve propostas da Liga de Futebol dos Estados Unidos, a MLS, né, Major League Soccer, que ele também não está disposto. Ele sonha com um grande clube da Europa ou com um bom clube da Europa. O Bruno Mendes, convenhamos, né, Bruno Mendes, ele não tem esse futebol todo para jogar no grande clube da Europa, não. Né? Primeiro que a estatura dele já não ajuda muito, não que isso seja um impedimento, porque o Gamarra era um monstro e não era um dos zagueiros mais altos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Mas o futebol moderno, né, os zagueiros normalmente são muito mais encorpados, são zagueiros que são muito marcados, né, pela parte física. E o Bruno Mendes não é um cara privilegiado nesse sentido, mas ele aguarda ainda uma proposta do futebol europeu. Se essa proposta não vier, o Bruno Mendes renova. Segundo informações, ele ficará. E disse, né, garantiu que o único clube que ele jogará no Brasil é o Corinthians. A gente já ouviu esse tipo de conversa e eu não vejo problema nenhum de um jogador que jogou num clube ir para outro. Absolutamente. Isso aí eu não vejo nenhum problema. Agora, vamos aguardar aí se o Corinthians, se essa resposta, porque a partir desse aumento que o Corinthians deu em relação aos 500 mil, agora é a última proposta. Se não for se o Bruno não renovar, é porque ele terá uma proposta aí do futebol do exterior, coisa que ainda não aconteceu, tá? Ainda não existe uma proposta de um grande clube europeu e ele pensa na Europa por quê? Para dar a ele ainda mais sustentação na seleção do Uruguai.
né? Ele pensa muito na seleção e entende que um clube, ele jogando num grande clube da Europa, ele também terá muito mais visibilidade. Então vamos ter que aguardar, mas o Corinthians deu uma subida na proposta, repito, o valor agrada ao Bruno Mendes e aos seus agentes, e a questão agora é esperar se terá ou não uma proposta do futebol europeu. Se não tivermos essa proposta, a tendência é sim que o Bruno Mendes fique para 2024. É um jogador que tanto atua na zaga como atua pelo lado direito ali. Ele acaba sendo útil nos momentos de dificuldade, nos momentos aonde não se tem o elenco completo, ele acabou sendo útil. Não estou dizendo aqui que ele é um fenômeno, nem que é um belo de um jogador, mas enfim, é um cara que tem raça, é um cara que nunca deixou de entregar pelo menos disposição dentro de campo. Às vezes até exagera, como aconteceu no jogo contra o Grêmio, né? Uma entrada no meio-campo que poderia ter machucado de forma bem séria o lateral da equipe do Grêmio. Então, mas é vontade, né? Alguns jogadores pecam pelo excesso, outros pela omissão. Comenta aí o que você pensa, se o Bruno deve ficar no Corinthians e se o Corinthians fez bem em aumentar esse valor. Comenta aí que eu quero saber. Bom, vamos falar agora sobre Caixa Econômica e Corinthians, minha gente, que esse suposto acordo aí, né, que está, segundo o Corinthians e segundo Caixa Econômica, encaminhado, dependendo apenas dos órgãos fiscalizadores, do sim da Caixa Econômica, né, em termos de avaliação do pedido de quitação do Corinthians, da proposta feita, né, mas todo mundo muito otimista dentro do clube, a Caixa Econômica também entendeu que foi um negócio muito bom para ela. Mas a partir disso, já existe uma possibilidade da Caixa Econômica ela voltar a investir no futebol. A Caixa Econômica, para quem não lembra, em 2012, ela patrocinou o Corinthians e outros clubes, né, no futebol brasileiro. Aquele time que tinha Romarinho, tinha Danilo, o Zizal, né? Quem não lembra do Zizal? O Zizal estava em 2012. E a Caixa patrocinou, né, foi patrocinador master do Corinthians, ali estampando sua marca bem no centro da camisa. Depois dessa visita do presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Carlos Vieira, à Arena no último domingo, e ele veio conhecer as instalações da Arena. E o que pode ser viabilizado com essa visita? Não diretamente um novo patrocínio master. Não, a ideia não é essa, de voltar a investir como um patrocinador maior, com valor, né, de master ali no peito, mas investir no estádio, né, com placas, com propaganda, enfim, ter o estádio também como uma porta, né, de marketing. Isso aí, claro, se estenderia também com possibilidade a outros clubes no futebol brasileiro. Hoje, no mundo, alguns bancos internacionais, eles têm feito isso, eles têm criado, resumidamente, uma espécie de uma divisão de investimentos esportivos. Tá? É uma divisão do banco que cuida da parte do esporte. Por exemplo, o Real Madrid, ele fechou com o Saudi Investment Bank, que é um banco da Arábia Saudita, mas, né, como um novo patrocinador. Mas é um braço do banco, né, é um departamento do banco que investe no esporte, no futebol. Então, essa é a expectativa, né, que a Caixa viabilize esse tipo de negócio investindo na Arena Corinthians, tanto que o seu presidente veio até aqui no domingo, conheceu as instalações, saiu muito satisfeito com o que viu, né? Então é bom ficarmos de olho aí, porque pode ser que tenhamos novidades com relação a isso. Para finalizar esse vídeo, vamos só falar sobre o, o Augusto Melo, que deu uma entrevista dizendo que vai montar um time para ganhar tudo em 2024. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho medo quando alguém promete uma coisa nessa proporção, porque todo mundo, quem conhece um pouco do futebol, sabe que não é da noite para o dia que você constrói um time campeão.
vencedor, não é de hoje para amanhã. Isso leva tempo, isso requer dinheiro, isso requer liga, isso requer uma liga que eu digo de entrosamento, né? Mas ele disse que sim, que vai contratar um time para ganhar tudo em 2024. Eu acho que, claro que é uma fala que deixa o torcedor muito feliz, aquece o coração do corintiano, do torcedor. Mas é uma fala também de um peso muito grande. Né? Ele pensa em contratar jogadores acima de 30 anos, ele pensa em contratar jogadores para compor elenco, ele quer um time multicampeão, um time que ganhe Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores não ainda, né? Porque não disputaremos, mas tem Sul-Americana. Enfim, promessas do Augusto Melo na entrevista que deu hoje ao UOL, prometendo um time extremamente forte, um time campeão de tudo em 2024. Vamos aguardar. O ano está quase acabando e as eleições acontecem no próximo final de semana. Vamos esperar, torcer para que isso dê certo, se ele eleito for. Legal? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Deixe sua opinião aqui nos comentários, que eu leio todos. Legal? Grande abraço a todos, obrigado e até mais tarde. A gente volta às 9 da noite com live aqui no 12 em Campo. Um abraço, tchau.